Graças a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais uma programação, é o culto no seu lar, né? Que Deus venha abençoar cada um de vocês neste momento. Esse que vos cumprimenta, o presbítero Sebastião da Igreja Pentecostal Fé na Palavra. É um imenso prazer poder, estar mais uma vez aqui neste dia de sábado, para nós adorarmos ao Senhor, falarmos das suas grandes maravilhas, Deus tem feito grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Então, meu boa noite a todos vocês, que Deus continue abençoando, fique conosco até o término desse trabalho, Com certeza Deus tem uma palavra para os vossos corações. Estamos com um tema hoje muito maravilhoso, o qual é Deus dá graças aos humildes. Está baseado em 1 Pedro. Nós iremos meditar na palavra do Senhor, já trazendo a palavra do Senhor, que diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número, ou seja, 1 Pedro 5, versículo de número 5, que diz assim: semelhantemente vós jovens sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Então está aí a palavra do Senhor, aonde o apóstolo Pedro ele escreve dizendo que Deus dá graças aos humildes, porém resiste aos soberbos ou aos orgulhosos. Sabemos que a palavra graças significa favor imerecido. Nós não merecíamos o favor do Senhor, mas Ele nos concedeu esta graça. Então, na verdade, Deus dá esse favor para as pessoas que são humildes. E a primeira característica, podemos falar, de uma verdadeira pessoa humilde, é aquela pessoa que reconhece as suas fragilidades, reconhece as suas falhas, reconhece os seus defeitos e sempre está clamando pela misericórdia de Deus. Quando falamos da atitude de reconhecimento, através dessa palavra, lembramos ali em Mateus capítulo 8, versículo de número, os primeiros a seguir, conta-se a história de um centurião, ali que ele se encontrava com o seu servo enfermo, Esse centurião, capitão ali, que cuidava de centenas de soldados, encontrava um dos seus soldados, dos seus servos, enfermo. E então ele vai recorrer ao Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia menciona que o Senhor Jesus, quando ele chega até o Senhor Jesus, Jesus fala que iria até a casa dele e daria saúde para o seu servo. Então é aí que nós observamos a boa atitude daquele centurião. Ele fala:
Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Diz apenas uma palavra e o meu criado, ou o meu servo, ou o meu soldado sarará. Então, nesse momento, nós entendemos a importância do reconhecimento, a atitude do ser humano, do cristão, daquela pessoa que reconhece que precisa das misericórdias de Deus, reconhece as suas falhas, que é dependente do Senhor, que precisa do perdão do Senhor, e reconhece dentro do seu coração. Então, naquele momento, o centurião ali, ele reconhece, e através do seu reconhecimento, através da sua humildade, a palavra diz que Jesus concedeu a vitória para o servo daquele capitão. Então, todos nós precisamos termos essa atitude de uma verdadeira pessoa humilde, para que então possamos alcançar o favor de Deus, a graça de Deus sobre nossas vidas. Porque quando nós reconhecemos que somos pecadores, que necessitamos do perdão, que vivemos por misericórdia e não por merecimento, que somos dependentes do Senhor em tudo, Deus, Ele nos concede graças, o favor. E foi esse, reconhecimento daquele centurião. Ele teve o reconhecimento que não era digno, apenas o Senhor dissesse uma palavra, liberasse uma palavra, e o seu servo seria sarado. Então, observamos, meus queridos, meus amados irmãos e ouvintes desta programação, o quanto é importante a humildade. E a humildade, ela parte de dentro para fora. Quando se trata de humildade, não quer falar de... Muitas das vezes você vê uma pessoa, talvez mal fragada, mal vestida, quem sabe até uma pessoa suja, e você dizer, fulano é humilde, aquela pessoa é uma pessoa humilde. Precisamos ser humildes de coração, de dentro de nós reconhecermos que somos dependentes do Senhor. Não importa o nível, mas o que importa é a humildade saindo de dentro do coração. Então isso é muito importante. A primeira característica do verdadeiro, ou de uma verdadeira pessoa humilde na presença do Senhor. Porque se não formos humildes, nós não alcançamos a misericórdia do Senhor. As nossas orações, elas são impedidas de chegar até o Senhor por conta, às vezes, da nossa soberba. E a Bíblia relata que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele fala em Mateus 11, 28, os versículos adiante, Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então é isso que eu estou falando, que a humildade, ela parte de dentro do coração. E o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, era humilde. E nós precisamos sermos imitadores de Cristo, procurar ser humilde, perdoar, ter simplicidade, ser uma pessoa que goste de aprender a palavra de Deus. Isso também faz parte da verdadeira pessoa humilde.
E Jesus, certa feita, ele conta uma parábola do fariseu e o publicano. E ali diz a Bíblia que o fariseu, ele se exaltava, ele auto se justificava, queria se justificar, se engrandecendo, orando e dizendo que dava dízimo, que jejuava 2 dias na semana, que não era igual o publicano, que era pecador. E o publicano ali estava ao lado, sendo humilhado por aquele fariseu. E a Bíblia diz então que agora termina-se a oração do fariseu com soberba, com orgulho, com zombaria, e o publicano começa a orar. E a Bíblia diz que ele não tem nem coragem de erguer os olhos aos céus, porque reconhecia que era pecador e que precisava da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Foi aí então que ele começa a dizer, pedir para que o Senhor tivesse misericórdia dele, que era pecador. E Jesus então diz, conclui a parábola, a comparação, dizendo que aquela oração foi justificada diante de Deus, porque todos que se exaltam seriam humilhados, porém os que se humilhavam seriam exaltados. Então, na verdade, precisamos ser humildes a ponto de reconhecer. E aquele publicano, mesmo sendo desprezado pelos fariseus, aquele publicano, mesmo sendo ali discriminado pela sociedade, porque era considerado pecador, mas ele teve uma boa atitude, uma boa ação diante do Senhor Jesus, diante de Deus, que foi reconhecer que era pecador, que precisava da misericórdia de Deus. Então, quando nós se humilhamos ao Senhor, quando nós não resistimos ao Senhor, nós alcançamos as misericórdias de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus. Porque que muitas pessoas às vezes são impedidas, ou seja, impedido de receber as bênçãos, porque se acham merecedoras, se acham que por conta de uma posição, por conta de um nível, por conta da cor, já é merecedor. Mas diante de Deus, nós precisamos se humilhar, e diz mais, debaixo das potentes mãos do Senhor, para que assim no tempo certo Ele venha nos exaltar, nos conceder vitória. Então a humilhação é algo que agrada ao Senhor. A humilhação é algo que realmente Deus, Ele se agrada, porque quando nós se humilhamos ao nosso Deus, nós estamos reconhecendo que só Ele é Deus, que Ele pode todas as coisas, é senhorio de nossas vidas, que tem todo o poder nos céus e na terra, e que nós apenas somos pó e cinza, e sem Deus nada podemos fazer, não iremos a lugar algum, se não for pela misericórdia de Deus. Em Lamentações 3:22 diz que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Então, meus queridos, precisamos se humilhar na presença de Deus, reconhecendo. A Bíblia conta a história de um general, também chamado Naamã, que ele se encontrava ali leproso, ele se encontrava numa situação difícil, era uma enfermidade que realmente também
eram recriminados, eram desprezados, discriminados entre a sociedade. Mas a Bíblia diz que quando ele ouve falar que existia em Samaria um profeta que poderia curá-lo da lepra, então ele vai, e a Bíblia diz que ele chegando até ali em Samaria, até onde estava o profeta de Deus Eliseu, de repente ele esperaria que o profeta o recebesse ali apenas com elogios, porque ele era uma autoridade, mas a Bíblia diz que apenas o profeta ordena para que ele fosse até o Jordão mergulhar 7 vezes. O que tem a ver essa história com humildade? Você vai entender. Naquele momento ali, Naamã, ele esperava que Eliseu colocasse a mão sobre a sua cabeça, sobre a enfermidade. E quando ele ouve falar que era para ele ir até o rio, o Jordão, ali mergulhar 7 vezes, ele fica indignado com aquilo. E ele começa a dizer que as águas de lá seriam águas melhores, águas cristalinas. E ele estava naquele momento com o coração endurecido. Ele não estava humilde a ponto de fazer o que o servo do Senhor, o profeta, estava ordenando na direção de Deus. E ele começa a endurecer o coração. E eu digo para meus queridos, que quando nós endurecemos o coração, nós deixamos de alcançar a bênção para nossas vidas. Quando nós endurecemos o coração, não estamos sendo humildes. E aquele homem, ele quase perde a sua bênção. Ainda bem que a Bíblia diz que um dos seus servos chega para ele e lhe dá um conselho. Diz: meu Senhor ou meu Pai, no sentido ali de respeito, se o profeta pedisse, o rei pedisse alguma coisa, o Senhor não faria? Se fosse outra coisa, imagine para ser curado da sua lepra, para o Senhor ficar bom, ficar sarado. E a Bíblia diz naquele momento, então ele cai em si, ele reconhece e ele aceita aquela proposta. E a Bíblia relata que ele então recebe a sua bênção. Observamos que nessa passagem ele não estava sendo humilde anteriormente, mas ele se julgava talvez melhor, porque era uma autoridade e não queria mergulhar. E quando nós somos humildes, nós ouvimos a voz do Senhor e temos os nossos benefícios, somos favorecidos na presença de Deus, temos muito a ganhar, porque realmente quando abrimos o coração para Deus, para o Senhor, alcançamos as misericórdias de Deus. Mas para isso é necessário termos um coração aquebrantado, humilde, para que assim possamos alcançar as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Então, meus queridos, é bem claro quando diz no 6, humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que no seu tempo vos exalte. Realmente precisamos se humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor, para no tempo de Deus, no tempo do Senhor, não é no nosso tempo. Porque tem muitas pessoas que acham que o Senhor deve lhe abençoar, ter o dever de fazer alguma coisa fora de tempo, e não é no tempo dele, porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Existe até pessoas que dizem: Deus tem que fazer isso para mim, Deus tem que fazer aquilo outro, Deus tem que fazer. E quando
nós falamos assim, em nossas orações nós não estamos sendo sábios, porque Deus não tem que fazer nada. Deus faz se Ele quiser. Nós que precisamos das misericórdias do Senhor, se humilhando debaixo das potentes mãos do Senhor, e no momento certo Ele vai nos exaltar, Ele vai nos engrandecer, Ele vai nos conceder a vitória, porque Ele está conhecendo na sua onisciência e vendo também a nossa humildade. Então precisamos se humilharmos debaixo das potentes mãos do Senhor. Ainda que chegamos momento de errarmos em alguma coisa, mas reconhecer que realmente precisamos se humilhar, buscar a Deus, se humilhar ao Senhor, chorarmos na presença de Deus, porque quando nós se humilhamos, o Senhor, Ele nos concede vitória. A Bíblia diz que quando Pedro, ele nega o Senhor Jesus Cristo, depois que ele lembra das palavras do Senhor, a Bíblia diz que Pedro chora amargamente na presença do Senhor. E ele alcança o perdão. Por quê? Porque ele reconheceu que tinha errado em dizer que não conhecia ali ao Senhor. Quando ele negou que conhecia ao Senhor, mas depois ele reconheceu e alcançou ali o perdão do Senhor, as misericórdias de Deus. Então é necessário, meus queridos, meu ouvinte, você que está nos assistindo, é necessário nós reconhecer as nossas fragilidades, compreendendo que sem Deus nada nós podemos fazer, se humilhando, para que assim possamos alcançar a graça, o favor, imerecido, que nós não merecíamos do Senhor, e agora Deus nos concede pela sua graça e misericórdia. Então aí também nós lembramos daquela parábola do filho pródigo, que ele sai da sua casa, da casa do pai, ele pede ali parte da sua herança que lhe pertencia e ele sai. E a Bíblia diz que ele vai gastando tudo, até aprontando, se prostituindo, gastando com as meretrizes. E a Bíblia relata então que quando ele gasta tudo, que está num lugar bem distante, que o único emprego que ele encontrou foi de apacentar porcos. A Bíblia diz que ele passou por tudo isso, mas um dia ele cai em si e ele reconhece, e ele diz: eu me levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz de mim pelo menos um dos teus jornaleiros ou dos teus trabalhadores. Nesse momento nós poderemos entender que este homem estava reconhecendo, estava sendo humilde, que tinha errado, tinha saído da casa do pai e agora estava voltando, e estava com o coração humilde a ponto que se o pai o recebesse pelo menos como um dos seus jornaleiros, já era o suficiente para ele. Ele não saiu pensando assim: olha, eu vou voltar e chegar lá, meu pai tem que me conceder novamente a oportunidade de filho. Não, na sua humildade, ele sai dizendo assim: tão somente se meu pai, irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser teu filho, mas considera-me ou recebe-me como um dos teus jornaleiros. Nesse momento nós observamos o quê? Que ele foi humilde, e através da sua humildade
A Bíblia relata que quando ele vai chegando, o seu pai o recebe, e recebeu ainda com alegria, e colocou um anel no seu dedo, e lhe deu veste ali para que o vestisse. O que significa isso? Porque aquele homem, ele reconheceu que tinha errado, e chegou na casa do pai, e o pai o recebeu como um filho, não foi como um jornaleiro. E ainda o pai fez uma festa maravilhosa. Então a Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Há uma festa no céu quando alguém reconhece o Senhor Jesus Cristo. Tem a humildade de reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador da sua alma e da sua vida. Ou quando alguém falha, no caso da parábola do filho pródigo, a qual estou mencionando, reconhece que errou, reconhece que pecou e agora está com o coração aberto diante do Senhor, chorando, orando, pedindo perdão. Aí a Bíblia diz lá em Provérbios 28, versículo de número 13, que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, quando nós confessamos ao Senhor, quando nós se humilhamos debaixo das potentes mãos do Senhor, quando nós reconhecemos a Cristo como Salvador de nossa alma, de nossas vidas, nós alcançamos as bênçãos de Deus, o perdão do Senhor. E uma pessoa humilde, ela também, acima de tudo, ela aceita Jesus como Filho de Deus, como aquele que morreu na cruz, como aquele que foi crucificado, como aquele que foi chicoteado, cravaram-se ele ali na cruz. E a gente, muitas das vezes, muitas pessoas não têm reconhecido a Cristo como o único Salvador e tem endurecido o coração. Mas é tempo de abrirmos o coração para o Senhor, aceitando a Ele como um Salvador de nossas vidas, reconciliando-se na presença dEle, respeitando a Ele, temendo a Ele, porque quando nós tememos ao Senhor, nós estamos sendo humildes também. Então que nós nunca venhamos deixar a soberba, o orgulho penetrar dentro do nosso coração, adentrar dentro do nosso coração, mas que possamos reconhecer ao Senhor como Salvador de nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir um louvor aí, e em seguida estarei concluindo a mensagem. Então, meus queridos, que possamos realmente ser humilde na presença de Deus, reconhecendo que Ele é Deus nos céus e na terra, e só Ele pode fazer por mim e por você e mais ninguém.